pessoal! Eu tô muito feliz de estar participando hoje aqui do Sarau, e pro Sarau eu trouxe uma história, a história da vacina. O primeiro registro que a gente tem de vacinas é da China, lá no século X, quando os chineses pegavam cascas de ferida de varíola, trituravam essas cascas e sopravam esse pó no rosto das pessoas. A vacina que a gente conhece hoje foi inventada por um inglês, o Edward Jenner, em 1749. Aos 13 anos, o Edward já trabalhava como auxiliar de cirurgião. Ele tinha uma família bem grande, eram 9 irmãos, e a educação deles era muito rígida. O Edward foi para Londres para estudar medicina e depois voltou para sua cidade natal, onde ele começou a estudar e trabalhar com pessoas que tinham varíola. A varíola era uma doença muito séria, que matava mais ou menos 400 mil pessoas por ano. Muita gente, né? Então, o Edward começou a observar que as pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola, desde que elas tivessem tido contato com a forma animal da doença. O Edward, então, ficou pensando o que ele poderia fazer. Aí, ele pegou e aspirou o líquido de uma bolha de varíola de uma mulher que ordenhava vacas. Essa bolha de varíola era da varíola animal, não da varíola humana. E aí ele pegou esse líquido, botou dentro de uma seringa e injetou num menino que era saudável, o James. O James acabou ficando doente, mas de uma forma muito mais leve do que as pessoas costumavam ficar. Isso aconteceu no dia 4 de maio. No dia 1º de julho, o Edward aspirou de novo um líquido de uma bolha de varíola, mas aí era da varíola humana, e injetou no James. O James, dessa vez, não ficou doente. E aí tá a invenção da vacina. Inclusive, o nome vacina vem por causa do nome da forma animal da doença, que é varíola vacinae. O Edward ficou muito feliz com a descoberta e mandou o estudo para a Academia de Ciências do Reino Unido. A Academia de Ciências achou que o estudo era insuficiente e que precisava de outras provas para realmente ter certeza que essa experiência tinha funcionado e queria dar certo com outras pessoas. Então, o Edward resolveu estudar e testar mais a vacina. Nesse meio tempo, os colegas do Edward começavam a rir dele e achar que o que ele estava fazendo era uma loucura e que isso não ia funcionar e que não ia dar certo. Mas o Edward continuou os estudos e continuou testando. Inclusive, ele testou a vacina no seu próprio filho. Depois de ter um estudo mais completo, ele mandou outro artigo lá para a Academia de Ciências e dessa vez o artigo foi aprovado. E todo mundo sabia que a vacina funcionava. Então, os outros países começaram a testar e aplicar a vacina na sua população, e o Edward ficou bem famoso. Em 1799, a Inglaterra criou o primeiro instituto de vacinas, e em 1800, a Marinha Britânica começou a vacinar toda a população. Aqui no Brasil, mais de 100 anos depois, em 1904, o governo brasileiro decidiu que todas as pessoas deviam ser vacinadas contra a varíola. E essa vacinação era obrigatória. E isso causou revolta em muita gente, porque algumas pessoas não queriam ser vacinadas, porque elas não conheciam o que era a vacina, achavam que esse era um líquido estranho, que poderia ser um veneno, que poderia ser uma tentativa do governo de matar as pessoas mais pobres. Então, muita coisa se passava na cabeça das pessoas. E isso gerou uma confusão, uma revolta. E o nome dessa revolta era a revolta da vacina. O governo, então, decidiu que a vacina não seria mais obrigatória e, junto com os profissionais de saúde, começou a explicar para as pessoas o que era a vacina e como que ela funcionava. E, aos poucos, as pessoas começaram a aceitar se vacinar. Hoje em dia, quase todos nós somos vacinados e a nossa vida é muito diferente, né? As pessoas não morrem mais de varíola, as crianças não têm mais pólio, que é uma doença muito séria, que deixa sequelas físicas graves, e outras doenças também são muito mais leves, justamente por causa da vacina.
Alguns estudiosos dizem que a vacina ela é um contrato social, é um contrato que a gente faz com a nossa comunidade, porque ela só funciona quando a maioria da população está vacinada. No nosso próximo sarau, eu vou explicar para vocês o porquê que as pessoas dizem isso e como as vacinas funcionam, além de mostrar aonde as vacinas são produzidas aqui no Brasil. Então eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!